Pelo amor de Deus, hein? Ó, dá um joia aí. Atos 7. Atos 7. Deus tenha misericórdia da minha vida. Continua falando com meu irmão. Continua falando com a minha irmã. Fala, Deus, conosco. O que o Senhor entender que nós precisamos ouvir. Eu quero ser uma ferramenta usada pelo Senhor. Em nome de Jesus. Diga amém se você concorda. Ao ouvirem isto, não falei o versículo, né? Atos 7:54. Ó, lição de casa. Escreve aí, tarefa. Lê o capítulo 7 de Atos dos Apóstolos. Tá bom? Leia o capítulo todo. Você vai ver que é um capítulo muito joia. Muito joia. Então essa é a tarefa, a lição de casa. Tá bom? Só que nós vamos ler a partir do verso 54. Ó. Ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva, rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu, viu a glória de Deus, Jesus que estava à direita de Deus. Então disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos, unânimes avançaram contra ele, expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam, Estevão orava, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. Depois que ele disse isso, morreu. Olha, eu recomendei a você a leitura. E eu acredito que você fará a leitura do capítulo 7. No capítulo 7, a partir do verso 1, o Estevão, ele está falando de Jesus. Ele está testemunhando e ele está expondo Jesus como Salvador e Senhor, que veio para mudar a história da humanidade. Ontem nós fomos para a célula. Quem não foi ontem, vai no sábado. Quem não foi nem ontem no sábado, nem vai no sábado e não está em célula nenhuma, minha recomendação pastoral: acha uma célula para ir o mais rápido possível. Acha uma célula para ir, vai e participa. A célula, ela é boa, ela é joia, ela ajuda, ela contribui. Tá bom? Então é uma recomendação pastoral. Eu não vou, eu não quero, eu não gosto. Tá tudo bem, a amizade nossa vai continuar sendo a mesma. Mas eu tenho certeza que a célula, ela vai contribuir na sua vida. Por isso eu estou recomendando, tá bom? Estou recomendando. Aí na lição de ontem, nós falamos a respeito do Elias diante dos profetas de Baal, diante dos profetas de Aserá. E nós conversamos um pouco sobre posicionamento. Que o texto que nós fizemos a leitura, o Elias, ele conversa e ele fala assim: olha, o negócio é o seguinte, vamos tomar uma decisão na nossa vida? Vamos tomar um rumo na nossa vida? Que tem gente que tem que tomar rumo na vida. Tem gente que não tem rumo. Tem gente que fica para lá e para cá, perambulando para lá e para cá, como se fosse uma coisa ruim, um espírito ruim, que não tem parada. E engraçado que até espírito ruim tem parada. Ele acha o corpo de uma pessoa, ele entra e fica ali. Então, tem gente que tem que ter parada. Ainda hoje não conversei, mas eu tive contato com uma pessoa que estava falando: então eu vou para a igreja e tal. Aí eu falei: você vai na igreja onde? Nem sei se algum dos irmãos que estão aqui estava junto na hora. Tinha gente, mas não lembro quem estava perto.
Você vai na igreja onde? Ah, eu vou aqui, eu vou ali, depois eu vou lá. Como se estivesse falando uma coisa linda, maravilhosa. Falei, mas não pode, né? Falei para ele, então vamos combinar uma coisa? Você vai parar de ir aqui, ali, lá e acolá. Senão você não vai dar fruto nunca. Você não vai ser abençoado nunca. Você tem que ter um lugar para você congregar, para você criar raiz, para você enfincar os pés no chão. E aí você vai servir a Deus, e Deus vai honrar você, e Deus vai fazer com que a sua vida frutifique. Essa foi minha conversa com a pessoa. Tem gente que não tem sossego. O Elias, eu estou falando da célula de ontem, daqui a pouco eu falo de hoje. O Elias, ele falou, pessoal, vamos tomar uma decisão? Se Deus é Deus, segue a Deus. Se Baal é para vocês, é que é Deus, então siga Baal. Mas você não pode ficar assim, ó. Diz o ditado, não sei se é verdade, diz o ditado, que macaco que pula de galho em galho está querendo levar chumbo. Chumbo. A gente tem que tomar decisão. Tem gente que está dentro da igreja faz tempo, nem batizado é. É porque eu ainda não senti. Mas meu Deus do céu, como que história é essa de sentir, de ser batizado? Aquele que crer e for batizado será salvo, é o que está na Bíblia. Na Bíblia não está escrito aquele que sentir de ser batizado será salvo. Não é sentir, não é sentimento, é acreditar que a salvação está em Jesus. E quando eu passo pelas águas do batismo, eu estou testemunhando publicamente, a partir de agora eu vou seguir a Jesus. O Elias falou disso aí com a turma, falou, vamos tomar um rumo, vamos dar uma ajustada na nossa vida, vê aí para que lado que vocês vão ficar. Tem gente que ainda não decidiu. Às vezes a pessoa já tem até uma igreja, já tomou decisão por uma igreja, mas não tomou decisão por Jesus. Nós temos que tomar decisão por Jesus. Porque quem salva não é a igreja, a denominação. Quem salva é Jesus. É Jesus. Então o Elias conversando. E aí, vamos tomar uma decisão? Eu de manhã, quando eu pregava, eu li esse texto e eu me lembrei da lição de ontem da célula, que fala disso daí. Aqui o verso 54 que está projetado aqui, ele diz assim, ó, quando ouviram isso, ouviram o quê? Ouviram que o Elias, ouviram que o Estevão estava se posicionando para Jesus. Quando eles ouviram o Estevão falando, a partir de agora eu sou de Jesus, a melhor coisa que tem é ser de Jesus, eu estou entregando minha vida para Jesus, eu sirvo Jesus, sigo Jesus, amo Jesus, quero Jesus, dependo de Jesus, preciso de Jesus, sem Jesus não dá. Quando eles ouviram Estevão falar isso daí, eles ficaram com raiva, eles ficaram perturbados, sabe? Quando você se posiciona para Jesus, você pode se preparar que você vai encontrar dificuldade. A pessoa te convida para ir para o funk, para o pagode, para o reggae, para o escorregue, convida você para ir para o inferno, convida você para ir para um monte de lugar. Você vai junto com a pessoa ela te chama de migo, de miga, de migão, de miguxa, de tudo. Você convida a pessoa para vir com você para a igreja, ela não vem. E ela até muda de caminho quando ela vê você. Muita gente perde a amizade. Fulano agora vai na igreja, ficou chato. Ficou chato por quê? Porque tomou um posicionamento para Jesus. Porque parou de falar de religião e começou a se posicionar para Jesus. Então, estou falando com você do verso 54, de posicionamento. Fala para quem está pertinho de você. Você precisa se posicionar para Jesus. Todos os dias. Até comentei aqui, né? Aí eu não doutrino em relação a isso. Mas eu falo.
dando a minha casa como um exemplo para se pensar a respeito do assunto. Todo ano nós fazemos algo para comemorar o aniversário do Luiz. Todo ano, no convite, eu faço questão que esteja escrito: você é muito bem-vindo, mas a bebida, não. Quiser estar junto, venha. Se eu não puder levar minha bebida, eu não vou. Então, não venha. É posicionamento. Cada um tem. Não estou doutrinando, não estou dizendo que você tem que fazer isso, irmão. Não estou falando isso. Cada um faz o que quer fazer, do jeito que quer fazer. Eu me posiciono, já faz tempo. Já falei disso daí com você há algum tempo atrás. A turma lá em casa costumava fazer, em casa 40 e tantas pessoas, todo mês tem aniversário de um, de outro, de outro. É uma coisa de maluco. E a turma sempre fazia festividade. Nada festa. Um bolinho, junta 1, 2, 3, para estar junto cantando parabéns. E era costume da turma fazer de sábado à noite. Eu falava, se quiser, e eles me pegavam no pé, você não vem, né? Você não vem por causa da igreja. Eu não vou. Sábado à noite, eu era líder de jovens. Eu não vou. De sábado não dá para ir. Quiser que eu vá, marca num outro horário. E aí a turma mudou de horário. E aí eu comecei a frequentar. Estou falando de posicionamento. Se cada coisa que aparecer para a gente fazer, eu não fico enchendo sua paciência de graça, irmão. Eu não fico enchendo sua paciência só para te cansar. O que eu estou falando com você é algo que eu já aprendi em 1998, quando eu me converti. Quer que eu esteja junto, eu vou estar junto. Mas eu não vou trocar o templo por ninguém. Não vou trocar. Posso ir depois do tempo. Já teve lugar que eu fui, cheguei lá, a turma estava finalizando. Outro dia o Rogério fez aniversário. O Rogério e o Juliano fizeram aniversário da Giovana. Me convidou. Pastor, nós vamos estar lá, terça-feira. Falei, Rogério, eu vou. Mas eu vou chegar no final. Porque é dia que eu tenho cela. E eu tenho compromisso com o pessoal lá na cela. Foi assim ou não foi? Cheguei ou não cheguei? Comi bolinho ou não comi? Comi bolinho, comi bolão. Tomei posse da bênção, mas cheguei no final. Mas cheguei. O que eu estou falando com você, alguém pode pensar assim, poxa vida, esse cara é o maior chato. Esse daí, Deus o livre, ficar longe de uma zica dessa. Eu falo para você, se você não se posicionar, as pessoas que estiver à sua volta, elas vão olhar e vão falar assim, Jesus nem é tão importante assim, porque o meu familiar, ele troca Jesus por qualquer coisa, por qualquer atividade. Troca Jesus, troca. Cultuar é algo que é do crente. O crente, ele tem que... Eu não estou falando que você não pode ter vida social, irmão. Não estou falando disso. Você está compreendendo, sim ou não? A conversa está sendo clara. Estou falando de se posicionar. Se nós não nos posicionamos, nós passamos uma mensagem. Não é tão importante assim. E é importante, porque é o assunto mais importante da nossa vida, a nossa salvação. É o assunto mais importante da nossa vida. Não tem assunto mais importante do que esse, a salvação. Agora, a salvação, ela não é quissuco. Quem já tomou quissuco? Aquele da jarrinha vermelha. Você mexia, a gente tacava na água, rendia 2 litros. E a língua ficava vermelha, é uma semana com a língua vermelha. Aleluia! Eita, hoje a gente sabe que lá dá uma pedra no rim, mais ou menos, né? Mas depois de ter tomado tanto também, não? Meu Deus. A salvação, a vida em Cristo não é isso. Não é quissuco. Você, agora então eu sou de Jesus, pronto, está salvo. A salvação, ela vai sendo desenvolvida. Todo dia a gente vem, ouve, participa, ora, se quebranta e assim por diante. Estou no verso 54 com você.
Estou falando que o pessoal estava nervoso, bravo, irritado. Eles estavam rangendo os dentes contra o Estevão, só porque o Estevão falou: eu sou de Jesus. Só porque o Estevão estava pregando e falando de Jesus. Só por isso. Você vê, irmão? Você vê como que é? É uma coisa assim para a gente pensar. Pelo menos para a gente pensar. Eu estou com um vídeo que eu recebi. Olha, esse vídeo ele é de um ministro. Eu tenho me policiado porque não é escondido de ninguém. Eu e o PT não dá certo, eu e o 13 não dá certo, eu e o Lula não dá certo. Não dá. Eu penso que crente não dá certo. Eu penso. E respeito quem pensa diferente. Eu penso que não tem esquema. Eu estou com um vídeo que eu estou assim, ó, mando, não mando. Porque se eu mando, depois vai ter irmã que fica chateado, porque tem gente que gosta de umas coisas. Talvez você já até viu o que um dos ministros tem falado de crente, de igreja, de líder, eu fico olhando e falo, meu Deus. E aí tem gente que não se posiciona para Jesus. Não se posiciona. A pessoa fica ali se escondendo, com medo de falar que é de Jesus. Não dá. Então, está aqui, verso 54. Como que eles estavam? Cheios de raiva. Por quê? Só porque o Estevão estava falando de Jesus. Só porque o Estevão estava pregando. Então, se você chegou aqui, talvez alguém na sua casa, algum familiar, algum amigo seu, alguma pessoa conhecida, ela falou com você, então, não estou gostando que você está indo na igreja. Olha, irmão, vou falar uma outra coisa. Eu vou falar, tudo que eu estou falando aqui é para edificação. Eu pedi antes de mais nada direção e graça de Deus para conversar com você. Tinha uma senhora, uma velhinha, ela estava morrendo. Do lado dessa senhora tinha a neta dela, uma conhecida minha. A senhora pegou, já contei inclusive isso aqui. A senhora pegou na mão da menina e falou: filha, você promete para a vovó uma coisa? O que, vó? Fala, o que você quer? Que você nunca vai virar crente. A velha estava morrendo. E ela pediu para a netinha dela: você promete que você nunca vai virar crente? A menina ficou sem jeito. Claro, vovó, eu prometo que eu nunca vou virar crente. O tempo passou e essa menina passou a viver as dificuldades do dia a dia. Que ela foi entender que a religião não muda, não salva, a religião não transforma, a religião não liberta. A gente se conheceu no trabalho. E aí eu conversava e falava, precisa de Jesus, entrega a vida para Jesus, aceite Jesus. E ela falava, Marcão, eu entendi isso daí. Eu entendi que Jesus pode mudar a minha vida. Só que eu prometi para minha avó que eu nunca ia virar crente. E a avó morreu. E agora, como que ela faz? Porque ela está com aquela coisa dentro do coração dela. Eu prometi para minha avó que eu nunca ia virar crente. Meu falecido nono, pai da minha mãe, falou para minha mãe, falou para minhas tias, quando ainda em vida: olha, não vai casar com nenhum crente, tá bom? Aí não sei o que essa turma tem com os crentes. Não é crente, não é tão jóia, não é tão... Com vida não é para comer, que nós vai, come que é uma beleza, e bebe que é uma beleza. Eu não sei. Vocês nunca casam com crente. Minha mãe casou com meu pai, que não era crente. Ele tinha a tradição religiosa que havia sido passada também. Mas o tempo passou e meu pai conheceu Jesus. E meu pai morreu crente. E na Bíblia do meu pai, o que tinha desses papel de campanha, ele fazia tudo. E nas campanhas que ele fazia, ele escrevia: salva fulano, salva Beltrano, salva minha família, salvação. Então, por que você está falando isso, pastor? Eu estou falando isso com você porque eu sei como que às vezes nós somos bombardeados por causa de
religiosidade. Volto para a célula de ontem. Junto com Elias tinha os profetas de Baal, que clamavam e resposta nenhuma chegava. Não era por falta de religião. Eles tinham a religião deles. Eles seguiam a Baal. O Deus deles era o Baal. O Deus deles era Aserá. Esse era o Deus que eles serviam. Eles tinham religião. Por isso tem gente que fala, eu falei muito disso para minha irmã, quando ela falava de Jesus. Eu falava, vá para a sua igreja, você tem a sua religião, eu tenho a minha religião. Até que eu entendi, não é a religião que vai salvar ninguém. Por isso, irmão, se você quer saber o tema da mensagem de hoje, é aprendendo a lidar com as pedradas da vida. Aprendendo a lidar com as pedradas da vida. Primeiro passo é você se posicionar. E só por você se posicionar, já vem pedrada. Já vem pancada. Só por você se posicionar. Só por você dizer, a partir de agora eu sou de Jesus. A partir de agora eu estou revendo muita coisa na minha vida. Você já vai tomar cacetada de todo lado. Você já vai tomar pedrada de tudo quanto é lado. Tem que estar pronto, tem que estar preparado. Então, verso 54. O Estevão se posicionou. Ficaram com o coração cheio de raiva, rangiam os dentes. Verso 55 diz assim, mas Estevão, cheio do quê? Cheio do Espírito Santo. Estevão estava cheio do quê? Espírito Santo. Por isso eu sempre convido, se você pode, você vem, se não pode, você não vem, se você quer, você vem, se você não quer, você não vem. Minha obrigação é convidar. Toda sexta nós estamos aqui orando a Deus, buscando de Deus a ação do Espírito Santo na nossa vida. Toda sexta. É que de sexta eu gosto de ficar em casa, tiro a sandália, o sapatão, o chinelo, põe os pés para o alto. Cada um fala o que quer fazer. Mas aqui onde você congrega, toda sexta tem um povo que vem, que se reúne, que ora, que grita, que chora, que pula, que vira, que cai. É uma bagunça, é uma coisa de maluco. Toda sexta nós estamos aqui. Toda sexta. Estou te convidando. Venha. É importante. Isso é importante. Aqui o texto diz, Estevão, cheio do Espírito Santo, ele fez o quê? Olhou, colocou os olhos no céu, e ele viu a glória de Deus. Ele olhou, viu Jesus, viu a glória de Deus. Estava tomando pedrada? Sim, estava tomando pedrada. Como muitas vezes eu e você tomamos pedrada. Estava com gente irritada com ele? Estava com gente irritada. Mas quando você está cheio do Espírito, a conversa é diferente. Quando você está cheio de Espírito, você leva os olhos para o céu. Olho para o céu. Porque as pessoas estavam bravas com ele. Ele não estava aqui numa festa, num churrasco. Ele não estava aqui, ele estava passando apertado. A turma estava brava com ele. Mas ele estava cheio do Espírito Santo. O máximo que ele conseguiu foi olhar para o céu e ver os céus abertos e ver Jesus em pé. Viu Jesus que estava à direita de Deus. Foi o texto é claro. Fitou os olhos no céu, viu a glória de Deus, viu Jesus que estava à direita de Deus. E aí, verso 56, ele diz assim, então disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. As pedradas, as dificuldades, as chateações do dia a dia, elas vêm. Aliás, a Bíblia ensina para a gente assim, muitas são as aflições do justo.
São muitas, muitas as aflições do justo. Mas o Senhor de todas os livra. Uma pessoa cheia do Espírito, mesmo em meio às aflições do dia a dia, ela consegue olhar para o céu e ela tem o entendimento que sobre a vida dela o céu está aberto. Vou falar de novo, aí você agarra essa palavra que Deus mandou entregar para você, tá bom? Mesmo diante das dificuldades, você vai olhar para o céu, porque você terá certeza que sobre a sua vida o céu está aberto. O céu não está fechado para você. Não está. Ai, pastor, mas é uma dificuldade, é uma luta, é um problema, é uma prova, pastor. O Estevão, ele estava passando um apertado mais ou menos. As pessoas com raiva, e o dente até rangia. Mas o Estevão tinha sobre a vida dele os céus abertos. Verso 57. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e unânimes, todos eles, avançaram contra ele. O Estevão estava falando, você vê como que é? Você vê como que é, irmão? O Estevão estava falando, olha, o céu está aberto, Jesus está em pé. Eles fizeram o quê? Taparam os ouvidos. Eu sei que tem gente que passa por esse tipo de situação em casa. Tem esposa que está sofrendo com o marido maltrata, o marido judia, o marido humilha, o marido faz um mal tremendo para a esposa, e a esposa está falando assim, Deus vai mudar a história da nossa casa, Deus vai mudar a história da nossa família, Deus vai mudar a sua história. O máximo que o marido faz é pôr a mão no ouvido, tampar o ouvido, e às vezes até se levanta e insurge contra a mulher. Tem muita mulher que passa apertado no dia a dia. Elas não falam, porque elas têm medo de, se falar alguma coisa, acabar sofrendo algo ainda pior do que a humilhação verbal. Tem muito homem, irmão, que não fala. Tem muito homem que passa apertado. E o homem não fala porque ele sabe que se ele falar, a chapa para o lado dele vai esquentar ainda mais. Então ele não fala. Aí ele está tentando falar para a mulher de Jesus, ele está tentando falar para a mulher da salvação, ele está tentando, igual o Estevão, tentando falar, o céu está aberto, Jesus está em pé, ele está olhando para esse lugar, mas se ele fala a mulher, irmão, tem mulher que é braba, tem mulher que é braba. Posso falar um ditado, sim ou não? Saiu só um sim, não vou falar então, pronto, posso falar sim ou não? Vocês são curiosos, né? Eu sabia, falei, eu não vou falar. Aí os curiosão vão querer saber tudo agora. Tem um ditado que fala assim, ó, mulher de bigode. Agora uma olha para a outra, né? Para ver se está com o bigode. E hoje em dia, que esse negócio da estética aí, né? Vai lá e passa a cera e tem mulher que é brava. Tem homem que apanha de mulher em casa. Tem, irmão, tem. Eu estou conversando com você, eu estou brincando com a situação, mas eu estou falando de coisa séria. Só porque é de Jesus, só porque entregou a vida para Jesus, só porque está tentando viver uma nova vida com Jesus. O Estevão, as pessoas taparam os ouvidos. Agora, olha o verso 58, ó. Expulsando o Estevão da cidade, o apedrejaram. Eles começaram a fazer o quê? Tacaram pedra. As testemunhas deixaram as capas dele aos pés de um jovem chamado Saulo, que depois ficou conhecido como Paulo. Olha só, tacando pedra, o pessoal tacava pedra no Estevão, e o Saulo vendo tudo, a capa do pessoal tudo ali pertinho dele, ele vendo tudo, e o Estevão tomando pedrada. É as pedradas, irmão, que muitas vezes nós tomamos.
É pessoa dentro do trabalho que taca pedra em você. Pessoa dentro do trabalho que não vai com a sua cara, que não gosta de você, que faz mal contra você. É amigo, muitas vezes é amiga, é vizinho, é vizinha, às vezes até dentro da nossa família tem pessoa atacando pedra. Se você não fosse de Jesus, você não ia tomar pedrada, mas só porque você é de Jesus, você vai tomando pedrada uma atrás da outra. Quando não é de Jesus, está tudo bem. E vamos embora e segue a vida. Entregou a vida para Jesus, a pedrada vem de tudo quanto é tipo. Ah, esse crente, ah, essa crente. Aí a pessoa não conhece mais você pelo nome. Ele fala, aquele crente, aquela crente. As pedradas, que nós temos que aprender a lidar com elas. O Estevão, cheio do Espírito, tinha o céu aberto sobre a vida dele. Aqui o texto diz que as pessoas não queriam ouvir o que ele falava, tampavam o ouvido, pegaram ele, levaram ele para fora da cidade, começaram a tacar pedra nele, começaram a violentar o corpo do Estevão com pedras. Está aqui, ó, verso de número 59 diz: enquanto apedrejavam, o Estevão fazia o quê? O menino da mídia dormiu, olha lá. Olha lá, olha lá. Tadinho, mas da gente ter misericórdia da vida dele, que ele levanta 4 horas da manhã para ir trabalhar. E está servindo aqui até essa hora. Então, a gente tem que ter misericórdia. Né, Will? Acorda aí, Will. 59, ó. Enquanto apedrejavam... Eita, lá. Este fazia o quê? Orava. Está tomando pedrada. Mas está orando. Tomando pedrada. Mas está orando. É para a gente ir aprendendo, irmão. Eu falei para você outro dia aqui de alguém que... Ah lá, vai dormir sentado aí também. Pelo amor de Deus. Uma bombinha para tacar uma bombinha embaixo da cadeira, essa turma. Vai dormir na igreja, soltar bombinha na cadeira deles. Outro dia, eu falei para você, já contei aqui. Outro dia, a irmã foi conversar com uma outra irmã da dificuldade que ela estava passando. O que a irmã falou? Conselho da irmã. A irmã que não estava cheia do Espírito Santo. Falou, você é muito mole. Se sou eu, já ia lá e dava uns tapas na cara. A irmã, dando conselho para outra irmã. Mas não é possível uma coisa dessa. Se sou eu, já ia lá e dava uns tapas na cara. Fale para quem está pertinho de você. O Estevão é um bom exemplo para a gente seguir. Dá uma provocadinha aí na pessoa. Fala assim, ó, se alguém falar para você ir lá dar um tapa na cara de alguém, repreenda. Em nome de Jesus. Que não é Deus falando. É o diabo usando alguém para falar com você. Não, irmão, pelo amor de Deus. Pega a Bíblia, olha a Bíblia. O homem estava tomando pedrada, o homem estava sendo maltratado, o homem estava sendo esculhambado. Ele estava orando. Orava dizendo, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Pronto, está aí. É só olhar. Agora o verso de número 60, o texto diz assim, e é o último versículo para a gente ler, para a gente ir embora para casa dormir. Diz assim, ó, então, ajoelhando-se, fez o quê? Gritou bem alto, verso 60. Senhor, não os condenes por causa deste pecado. Vida cheia do Espírito, vida cheia do Espírito. Orando, passando apertado, tomando pedrada, mas orando. Passando apertado, tomando pedrada, mas olhando para o alto, vendo o céu aberto, vendo Jesus em pé. É coisa de gente crente, irmão. E é importante a gente olhar para esse tipo de texto. Porque se nós não olhamos para esse tipo de texto, nós acabamos indo junto com a maioria. A maioria não está preocupada de ser cheia do Espírito Santo.
A maioria, aliás, não quer nem saber de ser cheia do Espírito Santo. A maioria não está nem aí. Aí a gente conversa muito e fala sobre multidão. Na multidão há um grupo de pessoa curiosa, que só quer ficar curiando, vendo o que está acontecendo. Na multidão há um grupo de pessoa que só reclama, nada está bom, nada agrada, nada satisfaz. Mas também na multidão há um grupo de pessoa que procura estar sempre sendo cheio do Espírito, que procura estar sempre se relacionando com Deus, que procura estar orando e falando com Deus, mas também se coloca para ouvir o que Deus tem para falar. O Estevão era um desse. O Estevão não era curioso. O Estevão não era uma pessoa reclamona, murmurona, não. O Estevão era alguém que ele ia e buscava de Deus o enchimento através do Espírito. Está aqui. O Estevão, ele foi no extremo, irmão. Nós estamos olhando alguém que foi no extremo. E no extremo ele permaneceu seguindo firme a Jesus. Aí eu e você, nós, graças a Deus, não tem ninguém querendo tacar pedra em nós. Graças a Deus não tem ninguém se levantando contra a nossa vida e querendo bater em nós só porque nós estamos falando de Jesus. Diga graças a Deus por isso. Porque você quer que eu fale uma verdade? Talvez se levantassem pessoas hoje. Se bem que eu vou acabar mandando o vídeo para vocês verem que tem um grupo de pessoas querendo se levantar para tacar pedra em você. Mas essa é uma outra história. Se tiver um grupo de gente perseguindo, maltratando e querendo apedrejar, vai ter muita gente que vai desistir de ser crente, só para não passar aperto. Eu e você, nós vamos aprendendo com Estevão. Ajoelhou, tomando pedrada, orou. Deus, não condena eles, não coloca na costa deles esse pecado. Só que é interessante que o começo do verso 60 diz assim, ó, ajoelhando-se, ele fez o quê? Ajoelhando-se, então caiu de joelhos e bradou, Senhor, não considere culpado. A minha tradução aqui, ela... tá bom, porque está numa outra versão. Aqui na nova atualizada, fala, gritou bem alto. Bradou, gritou bem alto. Se bradou, se gritou bem alto, ele queria que as pessoas fizessem o quê? Ouvisse. Ele estava dizendo assim, ó, vocês podem tacar pedra, mas eu estou liberando o perdão. E eu estou pedindo para Deus perdoar vocês da mesma forma. Ele não ficou com a boca fechada. Ele não ficou ali, em espírito. Ele bradou. Depois que ele disse isso, tendo dito isso, aqui diz adormeceu. Na versão que eu estou usando diz morreu. E eu vou parar por aqui. Alguém vai dizer assim, então, o que adiantou, né, pastor? Cheio do Espírito, céu aberto, Jesus em pé, liberou perdão, falou de Jesus, mas morreu tomando pedrada. O Paulo falou assim, ó, para mim, o morrer é lucro. E o viver é Cristo. Aquilo que eu e você, todos nós esperamos, que é estar um dia com Jesus. O Estevão, ele desfrutou disso. Foi apedrejado. Sim, foi apedrejado. A história dele é a história de alguém que foi apedrejado até a morte. Nós muitas vezes não tomamos pedrada literal, mas nós tomamos pedrada de tudo quanto é jeito, irmão. Pedrada, palavras que são contra a nossa vida, atitudes de pessoas que são contra a nossa vida, mas em Cristo, nós vamos sendo recompensados dia após dia. Bem-aventurados sereis quando vos injuriarem, maltratarem, porque vocês professam, proclamam, falam a minha palavra.
a recompensa de vocês será grande. Será grande. Que Deus te ajude, irmão. Deus te ajude, irmã, a olhar para a história de hoje. A proposta da reflexão é essa: aprender a lidar com as pedradas da vida. Aprender a lidar. Nós somos crentes, nós somos homens e mulheres de Deus, gente diferente. Você vai encontrar gente na sua casa, na sua família, amigo, vizinho, colega, patrão, patroa, gente que vai te destratar de tudo quanto é forma. Não abra mão da sua vida em Cristo. Não pague o mal com o mal. Não se deixe ser vencido pelo mal. Antes, vença o mal com o bem. Se coloque em pé, por favor. E aqui eu quero orar com você, em cima do que nós acabamos de pensar. Porque eu sei que há pessoas que têm sido apedrejadas. Eu sei que há pessoas que têm sofrido. Eu sei que há pessoas que estão tentando viver uma vida nova. Eu sei disso. E o Espírito de Deus sabe muito melhor do que eu. Por isso Ele colocou essa palavra no meu coração. Para ministrar essa palavra, a inspiração que Deus me deu foi olhar. Eu tive uma visão. Eu olhei e vi algo aberto. Eu entendi. Deus falou assim, você vai falar do céu aberto que o Estevão via enquanto ele era apedrejado. É você, irmão, é você, irmã, é entender, não arredar o pé, não ceder. Eu sei, às vezes a gente é injustiçado, é apedrejado, eu sei, mas Deus está mandando eu dizer para você: olhe o exemplo do Estevão, seja uma pessoa cheia do Espírito, faça a diferença. A minha oração por você vai ser essa, para que o Espírito Santo de Deus te encha cada vez mais, e através do preenchimento do Espírito Santo, você consiga vencer as dificuldades do dia a dia. Feche seus olhos, leve seu pensamento a Deus nesse momento. Meu Deus querido e santo, meu Deus poderoso e fiel, eu quero te exaltar, quero te agradecer, te louvar por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Eu sei, Deus, eu sei que muitas vezes nós somos apedrejados na nossa casa, por nossos familiares, apedrejados muitas vezes pelos amigos, pelo patrão, pela patroa, pelo colega do trabalho, pelos colegas da sala de aula, apedrejado até mesmo muitas vezes por próprios irmãos em Cristo. Eu sei que o apedrejamento, ele não é algo raro, é algo muito mais comum do que parece. Eu sei que muitas vezes esse irmão, essa irmã, tanto os que estão aqui no templo, quanto aqueles que estão cultuando online conosco, muitas vezes são apedrejados. Muitas vezes ouvem palavras negativas, palavras tristes. Muitas vezes ouvem ofensas, que são as pedradas da vida. Muitas vezes são injustiçados. Muitas vezes são humilhados, ignorados. E isso faz um mal tremendo para nós. Aliás, isso provoca muitas vezes em nós o desejo, a vontade de ressuscitar o velho homem, de voltar às velhas práticas, onde muita gente resolvia tudo na pancada, no palavrão, resolvia tudo da pior forma possível. Eu quero orar, eu intercedo por todos, pedindo: Senhor Espírito Santo, enche a nossa vida, manifesta em nós o teu favor, manifesta em nós
o teu poder para a glória, a honra e o louvor do teu santo nome. Que assim seja. Diga amém. Diga graças a Deus. Bata a palma para Jesus.